Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. O Comitê de Política Monetária do Banco Central confirmou as expectativas e anunciou nesta semana um novo aumento da taxa básica de juros de 0,5 ponto percentual. Com isso, a Selic atingiu a marca de 13,75% ao ano, mesmo patamar de dezembro de 2016. Essa foi a 12ª alta seguida. A trajetória teve início em março do ano passado, no auge da pandemia, quando a taxa básica de juros estava na mínima histórica de 2%. No comunicado que sai juntinho com a definição da taxa, o Copom mostra que tem alguns fatores preocupando ele. Um cenário externo ainda mais desafiador, a inflação ainda muito forte lá fora, uma política fiscal mais solta aqui dentro do Brasil, com todas essas medidas de reativação da economia e de redução do preço dos combustíveis. Tudo isso joga mais demanda na economia. E aí, Evandro, o que você tinha me perguntado, acabou? Afinal, é um senhor aumento de juros. Pois bem, o Copom deixou a porta aberta. O comitê incluiu no relatório sobre o novo aumento a possibilidade de um reajuste residual da taxa básica de juros na próxima reunião, prevista para 20 de setembro. O Copom acrescentou que os próximos passos da política monetária poderão ser ajustados numa tentativa de aproximar a inflação da meta, de 3,5% neste ano. O índice de preços já acumula alta de 5,5% no período de janeiro a junho, segundo o IBGE. Para o ano que vem, a meta oficial é de 3,25%, mas as projeções do mercado apontam para uma inflação de 5,3%. E as perspectivas para 2024 também já começam a ser traçadas. E aí uma observação também que os economistas estão fazendo é que as estimativas do IPCA para 2024 já começam a preocupar, porque já estão acima do centro da meta pela terceira semana seguida em 3,3%. A meta, então, para 2024 é de 3%. O que isso traz de leitura? Que vai ser mais difícil para o governo, para o Banco Central, na verdade, controlar a inflação por um tempo maior. As perspectivas, então, como eu falei, de inflação para o ano que vem subiram pela 17ª vez seguida. Na primeira parte desse episódio, falamos sobre essa decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central com Paulo Dutra Constantin. Ele é coordenador do curso de Economia da FAP. Paulo, obrigada por estar conosco no Item Mais. Bem-vindo. Muito obrigado, eu agradeço bastante essa oportunidade. Paulo, estamos falando da 12ª alta seguida da taxa básica de juros. O que isso traz de recado, de sinalização para a gente? O remédio aplicado pelo Banco Central não tem sido suficiente? O remédio aplicado pelo Banco Central é um dos remédios que nós temos, como mecanismo na economia. Então, é um remédio amargo. Mas enquanto o Banco Central está fazendo a parte dele, que é por meio da política monetária com a taxa de juros, então está reduzindo a liquidez do mercado, por outro lado, a política fiscal está fazendo o movimento contrário. Então, tem aumentado os gastos do governo, tem tido um descontrole nas contas públicas. Só não tem tido mais descontrole nas contas públicas por alguns movimentos que nós verificamos recentemente, como pagamento de dividendos da Petrobras, não realizar pagamentos para alguns setores que já deveriam ter recebido esses recursos. Então, alguns movimentos que a gente tem visto, principalmente na questão fiscal, atrapalham bastante a reduzir essa taxa de inflação. Então, sobra para o Banco Central fazer isso. E o Banco Central, felizmente, é uma das poucas boas notícias que nós temos, recentemente, quando a gente fala de economia, ele tem independência. Então, o presidente, juntamente com os diretores, tem autonomia para conduzir uma política mais eficiente de combate à inflação, que é o objetivo do Banco Central. Agora, por que ele fez isso? Porque a gente ainda está com um processo inflacionário bem elevado. A gente pode falar que isso é algo que está acontecendo no mundo todo, e de fato é, só que nós temos os agravantes aqui no Brasil desse descontrole das contas públicas. E quando a gente tem esse descontrole das contas públicas, o que acontece? Quem vai emprestar dinheiro para o governo se financiar vai cobrar uma taxa de juros maior, porque o risco tem aumentado. Então, com esse risco maior, logicamente, o Banco Central vai aumentar a taxa de juros para evitar que haja uma fuga de dólares do Brasil para o exterior. Porque se existir essa fuga
de dólares do Brasil para o exterior, nós teremos um impacto inflacionário ainda maior, porque nós teremos uma desvalorização da nossa moeda em relação ao dólar, que é a principal moeda do comércio mundial. E com isso, todos os produtos, né, importados e todas as commodities agrícolas, minerais que nós produzimos aqui e exportamos, que são cotadas em dólares, vão ficar mais caras e que impacta diretamente no processo inflacionário. E aí, as commodities que eu estou falando, no caso, proteína vegetal, soja, milho, no caso de minerais, eu estou falando de petróleo, de minério de ferro, porque tudo isso é cotado em moeda estrangeira, cotado em dólares, porque é uma circulação global. A gente produz aqui, mas tem o preço no mercado mundial. Então, simplesmente, o Banco Central está agindo, né, para manter o que a gente chama de paridade de taxa de juros internacional, para que a possibilidade de aumento de taxas de juros nos Estados Unidos e na União Europeia não impacte tão negativamente no nosso processo inflacionário aqui. Por quê? Se eles elevam suas taxas de juros, nós temos que elevar ainda mais a nossa taxa de juros para segurar esses dólares aqui. Então, foi uma medida preventiva e agora nós temos que aguardar qual ou quais serão os movimentos tanto do Fed, que é o Banco Central norte-americano, quanto do Banco Central Europeu com relação às taxas de juros. Então, é possível que o Banco Central brasileiro tenha que aumentar ainda mais a taxa de juros para evitar que a gente tenha um aumento no processo inflacionário em decorrência da desvalorização da nossa moeda, porque elas estão sendo atraídas, ou o dólar está sendo atraído para os Estados Unidos e para a União Europeia. Paulo, é o aperto monetário mais longo da história do Copom. Há, inclusive, quem associe o atual período com o que vivemos em meados de 2013, quando a taxa básica de juros saltou de 7,25% para 14,25% em 2015, governo Dilma Rousseff. O que difere aquele período econômico, as decisões do Banco Central naquela oportunidade, do que estamos vivendo agora? A grande diferença daquele momento para o momento atual é que naquele momento a presidente Dilma, junto com sua equipe econômica, estavam fazendo o que a gente chamou naquele período de maquiagem no orçamento. Tá? Então faltava credibilidade. Então toda hora tinha uma tentativa de desvincular as despesas do que realmente seriam colocar como investimento e algo que não era. Ou ainda atrasar pagamentos que deveriam ser feitos para naquele mês ter as contas equilibradas. Teve, se não me engano, o mês de agosto de 2014, que foi feito o pagamento de Bolsa Família utilizando dinheiro da Caixa Econômica Federal. E isso foi uma grande pedalada, porque a Caixa Econômica pagou e o Tesouro Nacional teria que fazer o ressarcimento logo em seguida. E ficou quase que um mês essa conta em aberto. Então, a Caixa Econômica estava descoberta no valor do benefício da Bolsa Família. E isso, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, não poderia acontecer. Tá? E aconteceu. Então, naquele momento, a gente estava vivendo uma conjuntura internacional muito diferente da conjuntura internacional que nós estamos vivendo agora. Não havia nem uma crise de pandemia, nem uma guerra que nos afetasse ou que afetasse a economia mundial como um todo, e nem uma crise energética que acaba elevando o preço de todos os bens, então, de forma generalizada, né? Então, é um momento bem diferente da presidente Dilma para cá. Então, ali, com a presidente Dilma, era uma completa desconfiança na condução da política fiscal. Hoje, além de uma desconfiança na condução da política fiscal, há uma certa desconfiança na condução da política macroeconômica, mas o grande impacto realmente vem do processo da pandemia e dessa crise energética que nós estamos vivendo. Essa crise energética, é bom a gente frisar, nós já passamos por 2 crises energéticas de forma recente. Então, em 73, com a guerra do Yom Kippur, e que o preço do barril do petróleo no final dos anos 60 estava em torno de $1,80 o barril, e ao final de 1973 estava custando $14, então aproximadamente 8 vezes, né? E isso faz com que os preços nos Estados Unidos, nos principais países industrializados,
aumentem rapidamente. Então, foi praticamente uma década com inflação bastante elevada nos países centrais. Depois, nós tivemos a segunda crise do petróleo, que foi a Revolução Islâmica no Irã. Então, isso também provocou um aumento no preço do barril do petróleo, que saiu em torno de $14 e chegou a $45 o barril, subindo 3 vezes. Atualmente, a gente tinha o preço do barril do petróleo em janeiro do Brent em torno de $72 o barril. Chegamos, no pico aí do conflito, logo no início, o preço desse barril chegou a $139, quase dobrou. Então, isso, num período muito curto, impacta todos os preços, porque nós dependemos de petróleo, dependemos de gás, então, para gerar energia e gerar uma grande quantidade de produtos que nós consumimos cotidianamente, seja como insumos, fertilizantes, defensivos, como produto final, plástico, tá? Então, tudo isso está nessa cadeia. Paulo, você cita a crise energética devido à guerra na Ucrânia, que ainda está em andamento, e como ela impacta nos índices econômicos quando a gente fala de inflação, essa preocupação mundial. Com base nisso, como é que a gente pode traçar aqui as expectativas para este ano e para o ano que vem, quando falamos de inflação e, consequentemente, de taxa de juros? Olha, com relação a esse ano e o ano que vem, as expectativas, pelo menos as minhas, fazendo as análises do que pode acontecer, elas não são otimistas. Tá? Primeiro, esse processo de guerra deve permanecer. A gente está vendo agora que está tendo um avanço pelo lado da Ucrânia e a Rússia não quer ficar para trás. Então, deve ter aí um período de intensificação e aumento do tempo de duração. E nós estamos caminhando para o inverno, que é o período em que o hemisfério norte precisa de uma grande quantidade de combustível para produzir energia para aquecimento. E a gente, se não tivesse energia, uma grande quantidade de pessoas pode morrer de frio. Então a gente tem esse problema. Tem a possibilidade dos países produtores, exportadores de petróleo aumentarem a produção, então aumentar a oferta para reduzir o preço? Não sei, mesmo por questões humanitárias, não sei. Por quê? Eles estão ganhando muito dinheiro com isso. E a própria Rússia também, na manutenção desse conflito, tem ganhado ou ganha um pouco mais de dinheiro conseguindo exportar petróleo, principalmente para a China. Tanto é que o PIB russo já ultrapassou o PIB brasileiro em dólares. E basicamente por isso está com uma inflação maior do que a nossa, mas ela consegue aumentar a sua capacidade de produção. Para o Brasil, como a gente tem aí uma grande quantidade de benefícios fiscais, tanto com redução da carga tributária, quanto com o aumento de gastos, a inflação ainda descontrolada, e que esses benefícios, na verdade, vão até dezembro, o que eu percebo, e após fala do próprio presidente, que vai deixar o tanque vazio, e se ele for reeleito, ele vai pegar esse tanque vazio e vai ter que começar a encher. Ou seja, teremos um período de recessão com taxa de juros elevada e aumento da carga tributária. Ou seja, vou reduzir os gastos do governo e aumentar a arrecadação. Então, o que eu realmente faço análise para o ano de 2023 é que nós teremos um período recessivo que pode durar o ano todo. Então, volta a aumentar a taxa de desemprego, a inflação não deve ultrapassar esse patamar que está em função das restrições que nós vamos sofrer o ano que vem. Paulo, mais uma vez, obrigada por essa conversa aqui no Item Mais, trazendo também projeções para a nossa economia, o que nos espera, e fica aqui o convite para uma próxima. Até lá. Muito obrigado e espero que na próxima eu tenha alguma boa notícia para dar. É o que todos nós esperamos. Obrigada, Paulo. Um abraço. O aumento da taxa básica de juros pelo Banco Central é um dos instrumentos usados para controlar a inflação. Depois de 25 meses de alta, tem essa expectativa feita por economistas e especialistas da Fundação Getúlio Vargas de um recuo de 0,6% para esse mês de julho na inflação. Seria o maior recuo, o recuo mais expressivo desde o início do Plano Real em 1994. A chamada política monetária tem como objetivo regular o acesso de pessoas e empresas ao crédito. No cenário atual, a ideia é elevar a Selic e assim tornar os empréstimos mais caros para quem busca recursos para consumir mais. Com a redução da demanda,
A expectativa é de uma queda do preço aos consumidores para permitir o escoamento da produção. Dessa forma, a inflação diminuiria. Mas o controle dos preços não é o único efeito desse aperto monetário. Com juros mais altos, a dívida pública, por exemplo, fica mais cara e pressiona o orçamento da União. A menor atividade econômica também afeta o setor produtivo e, por consequência, o mercado de trabalho, além de dificultar o acesso das pessoas a bens de maior valor. O desafio é encontrar o ponto de equilíbrio para que a economia não fique ainda mais vulnerável num período turbulento, dentro e fora do país. E é sobre o atual cenário econômico que conversamos agora com o Lucas Saqueto. Ele é economista e coordenador de governança corporativa da Gol Associados. Lucas, mais uma vez, bem-vindo aqui ao Item Mais. Obrigado, Carol. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer conversar aqui. Lucas, estamos falando dessa alta da taxa básica de juros pelo Copom, que também emitiu um comunicado, no qual ele coloca a inflação como um dos vilões da economia e daí a necessidade dessa 12ª alta seguida. Se a ideia é levar a inflação para a meta e a inflação está desancorada, está difícil falar em queda de juros num futuro próximo? Olha, Carol, infelizmente está meio difícil mesmo a gente falar. O comunicado que o Copom solta quando ele comunica, né, a decisão sobre a taxa de juros, sempre indica mais ou menos o que vai acontecer ali na próxima reunião, né, qual que é a expectativa do Copom. E mais uma vez a gente vê essa indicação de que a gente está no fim desse ciclo de aumento da taxa de juros, mas que possivelmente até o fim do ano, ainda restam mais 3 reuniões do Copom, a gente ainda vai ter mais algum aumento, né? A expectativa é que a taxa de juros termine o ano ali próximo de 14% ao ano, que é uma taxa bem alta. E de fato, acho que como você falou aí no começo, a gente vem esse já é o segundo ano, né, que a inflação está bem acima do que é estabelecido pelo Banco Central. Vale dizer que a meta para esse ano é de 3,5%, né? E aí tem sempre uma tolerância ali para mais e para menos de 1,5 ponto percentual. Mas a inflação, a taxa oficial de inflação IPCA está bem acima disso, né? A gente está numa inflação ainda próxima de 2 dígitos. Nos últimos meses, a gente viu um esforço do governo de tentar baixar um pouco essa taxa, né? Teve aprovação do teto do ICMS dos combustíveis, que deve ajudar, e a gente vai ver a inflação cair um pouco nos próximos meses, mas ainda assim a expectativa do mercado é que a inflação feche 2022 em 7,15%, que é mais de 2 pontos percentuais acima do teto da meta que o Banco Central estabelece. E para o ano que vem, a meta cai em 0,25, né? A meta de inflação é de 3,25, com essa taxa de variação de 1,5 ponto percentual também, mas a expectativa do mercado é que pelo terceiro ano seguido a gente não consiga cumprir essa meta e encerre 2023 uma inflação de 5,33%. Então é realmente um desafio, a inflação é um problema que não é só do Brasil, acho que isso é importante destacar também. A gente vê países desenvolvidos como os Estados Unidos, países da União Europeia, o Reino Unido também com bastante dificuldade com a inflação, e o Banco Central, que é a nossa autoridade monetária, tem como uma das funções se preocupar e tentar trazer a inflação para dentro, né, dessa meta, ou pelo menos ali entre o teto e o piso da meta, tem se esforçado para isso, né? A gente, em janeiro de 2021, estava com uma taxa de juros de 2% e a taxa subiu hoje, está em 13,75%. A expectativa é que, como eu falei no começo, esse ano, a taxa ainda suba até mais ou menos 14% e por ano que vem cai um pouco, né? A projeção a mediana das expectativas do mercado, né, que o Banco Central ele sempre divulga um relatório, o Boletim Focus toda semana, e essa expectativa do mercado hoje está em 11% para 2023. Então, a gente está aí no fim do ciclo de alta da taxa de juros e a expectativa é que caia um pouco ano que vem, mas ainda assim 11% ao ano é uma taxa de juros bem alta, né? E como você destacava, Lucas, essa decisão do Copom vem muito baseada na inflação, assim como acontece com bancos centrais de outros países. A gente destaca, por exemplo, a taxa de juros nos Estados Unidos também teve uma elevação, o Banco Central Europeu também elevou a taxa de juros. A questão é que no Brasil essa trajetória de alta começou mais cedo. Inclusive, há críticas com relação a esses outros bancos centrais que eu citei, de que eles demoraram para agir. O nosso Banco Central agiu na hora certa? Agiu, Carol. Eu entendo que, eu acho que a gente tem que destacar que o Banco Central do Brasil garantiu, depois da aprovação de uma PEC, a autonomia da diretoria, né? Então, o Copom, que é o comitê que decide sobre a taxa de juros, ele tem tomado decisões mais técnicas. Antes da aprovação dessa autonomia, o presidente da República poderia, por exemplo, trocar o presidente do Banco Central com a anuência do Senado. Agora, isso não pode acontecer mais, ele tem um mandato garantido. Esse mandato vai até daqui 2 anos, né? Então, a diretoria tem mais tranquilidade
tranquilidade para tomar essas decisões. Eu acho que era natural, a gente no Brasil, as pessoas mais velhas, têm um histórico muito ruim com a inflação, né? Então o Brasil, desde ali dos anos 90, aprendeu e conseguiu controlar a inflação, e a gente não quer retornar àquele cenário que a Argentina, por exemplo, vive até hoje, de uma inflação completamente fora do controle. Então eu acho que o Banco Central tem agido na direção correta. O problema é que a inflação e essa alta nos preços, ela não está só sob o domínio ali do Banco Central, né? O Banco Central tem esse instrumento que é subir a taxa de juros, e a gente, em economia, costuma chamar esse aumento da taxa de juros para controlar a inflação de um remédio bastante amargo para a economia. Porque se de um lado você consegue, de algum jeito, reduzir a inflação aumentando a taxa de juros, o custo social que isso tem é que você compromete uma parte do crescimento econômico, porque a gente está falando de uma taxa referencial, né? A Selic é uma taxa referencial para outras taxas que são aplicadas na economia real. E quando ela sobe o custo para o rotativo do cartão de crédito, o crédito consignado, o financiamento de uma obra de infraestrutura. Então, todos os custos da economia sobem. E isso prejudica o crescimento econômico, né? O Brasil vive aí, a gente viu a década de 2010, uma década bem crítica para o crescimento econômico, e essa subida na taxa de juros também prejudica nisso. Eu acho que o Banco Central agiu certo, e agiu rápido quando constatou que era um problema a inflação. Começou esse ciclo de alta, e um ciclo de alta até bastante transparente, como eu disse antes, quando eles comunicam a decisão sobre a taxa de juros, já indicam mais ou menos qual que é a perspectiva da próxima reunião, se é uma continuidade de alta, etc. Então, eu acho que agiu rápido e de forma transparente. O problema é que a gente precisa fazer a lição de casa em outras áreas também, né? Enquanto o Banco Central está nessa luta, subindo a taxa de juros com esse custo que eu mencionei, o governo federal, por exemplo, do outro lado, aprovou a PEC dos benefícios, que tem um impacto fiscal e tem um impacto sobre a inflação também, né? Então, embora tenha a PEC dos combustíveis ajudado a controlar a inflação, a gente ainda está ali na parte mais política, vamos dizer assim, de possibilidades de controle da inflação, ainda está patinando um pouco. E aí a gente viu, agora, infelizmente, a economia brasileira tem um nível de insegurança um pouco maior, então a gente precisa responder mais rápido a esse tipo de movimento dos outros mercados, né? O Banco Central lá dos Estados Unidos começou recentemente um aumento da taxa de juros deles lá também. Semana passada teve mais um aumento, e no comunicado do FONC tudo indica que a gente ainda vai ver mais aumentos, e possivelmente o Banco Central aqui tenha que responder a isso, porque aí é um problema, eu diria, meio que consequência da alta na taxa de juros de outros países. Se o Banco Central daqui não acompanhar essa alta, a gente tem uma desvalorização muito grande do câmbio, e isso pode prejudicar ainda mais a inflação, né? Se o dólar sobe, a gente já viu o que aconteceu com o preço dos combustíveis, com outros bens que a gente importa também. Então, além de frear um pouco ou de desaquecer um pouco a economia, a taxa de juros também ajuda um pouco a controlar o câmbio, né? Que tem ali seu poder sobre a inflação. Lucas, Banco Central deixou não uma porta, uma frestinha da porta ali aberta para mais uma alta da taxa básica de juros, coloca ali como um ajuste residual de menor magnitude na próxima reunião. Mas o risco fiscal está aí. Você falava há pouco da PEC dos benefícios, tem também candidatos à presidência colocando a questão do teto de gastos na berlinda. O quanto que as contas públicas pesam nesse cenário de definições do Banco Central e principalmente pensando na taxa de crescimento econômico para 2023? Olha, infelizmente ele pesa bastante, assim, é o que eu disse, a economia brasileira é uma economia grande, a gente é uma economia em desenvolvimento, mas ainda traz muitos riscos para os investidores, né? E com essa incerteza, uma política fiscal ali que a gente já vê algumas declarações dos candidatos na corrida eleitoral dizendo que a gente precisa rever o teto de gastos e etc., isso acaba trazendo mais incerteza. E essa incerteza, ela prejudica a vinda de investimentos para o Brasil. Com menos investimentos e a gente atraindo menos dólar, por exemplo, isso dá uma desequilibrada no câmbio, né? E aí, com esse desequilíbrio no câmbio, o Banco Central precisa agir, e não age só aumentando a taxa de juros, mas precisa agir de várias formas para equilibrar um pouco isso. A gente precisa lembrar que os juros, assim, de uma maneira bem genérica, é a remuneração ao risco. Quanto maior o risco de inadimplência ou qualquer outra de não recebimento daquele dinheiro, maior é a taxa de juros. Um país que não demonstra na condução da sua política econômica ter esse comprometimento com uma política fiscal séria, que tenha uma responsabilidade com os gastos e etc., é um país que infelizmente vai ter que pagar juros mais altos. E o Banco Central age um pouco reagindo a esse tipo de atitude, né? Então, eu acho que a gente não tem como deixar de falar que, de fato, o Brasil vive uma situação econômica
conjuntura social muito delicada, a gente vê aí no noticiário diariamente o drama da fome. Então, os programas sociais, eles são importantes, mas você precisa de planejamento, não dá para fazer assim de qualquer jeito, igual, na minha opinião, tem sido feito no último período, e você precisa fazer isso de um jeito que demonstre que tem responsabilidade no gasto, né? Não dá para só aprovar o aumento no Auxílio Brasil, por exemplo, até dezembro de 2022 e não saber o que vai fazer no ano que vem. Isso gera incerteza, e incerteza em economia remunerada via juros, né? Infelizmente. Então, a condução da política fiscal tem um impacto bem considerável aí na taxa de juros. O preço é alto, sem dúvida, Lucas. Obrigada mais uma vez por essa conversa aqui no Item Mais. Até uma próxima. Obrigado, Carol. É um prazer, como eu disse no começo, falar com você e com seus ouvintes. Hoje nós ficamos por aqui, mas na segunda-feira estamos de volta com outro assunto. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Luan Alencar. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.